Vamos começar nossa aula de hoje. Então, quem for abrir no livro aí, página 27, tá? E ele fala assim, ó. Considerando os números reais x e y, tais que y é igual a x menos raiz de x mais 1. Assinale a proposição verdadeira. Se x for igual a 1, então y é um número inteiro negativo, né? O que você vai fazer aqui? No lugar do x, substituir por 1. Então, aqui vai ficar 1 menos 1, né, dá 0, mais 1, né, que vai dar 1. Então, é inteiro negativo? Não. Na letra B, ele fala, se x é igual a 2, então y é um número racional positivo. Né? Vamos ver. 2 menos raiz de 2 mais 1. Né? Vai ficar y vai ser igual a quanto? Y, nesse caso, vai ser igual a 3 menos raiz de 2. Então, gente, isso aqui não é um número racional, tá? Isso aqui é um número irracional, porque raiz de 2 não tem valor exato. Então, isso também não. Se x for igual a 3, então y é um número irracional negativo. Vamos ver. 3 menos raiz de 3 mais 1. Então, vai ficar 4 menos raiz de 3. Isso aqui vai dar negativo? Raiz de 3 é maior que 4? Ô, Juan, não tem como, tipo, nenhum desses valores aí Raiz de dar 3 é negativo, 1,1, não? tipo, de x. Verdade. Não tem nenhum desses valores dar negativo de x, porque x sempre é maior que raiz de x, né? A não ser que x seja meio ainda assim, e tem um mais um aqui que vai impossibilitar dele ser negativo. Então, incorreta. Aí ele fala, se x for igual a 4, então y é um número natural. Ficaria 4 menos raiz de 4, que dá 2, mais 1, né? Então, ficaria 4 menos 2, 2 mais 1, 3. E aí eu teria o valor verdadeiro aqui, 3 é um número natural, né? Beleza, correta, letra D. Na 19, ele fala assim, considere o intervalo J, que é de 3 sétimos a 8 sétimos. Ele fala, assinale a única alternativa, a única afirmativa verdadeira sobre J. Não existem valores no intervalo J. Isso é verdadeiro ou falso? Valores inteiros no Eu intervalo acho que J. essa é falsa. Essa é falsa. Por que essa é falsa? Não tem o 7 sobre 7 nesse aí, Isso por aí, os exemplo. 7 sétimos, e os 7 sétimos vai dar igual a 1, né? Ou seja, o 1 é o valor inteiro. Então, isso é falso. Existem exatamente 4 números racionais no intervalo J. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Isso é falso, tá? Por que, Juan, isso é falso? Não estou entendendo. Pensa aí, ó. Ele colocou de 3 sétimos, vamos colocar 3 sétimos a 8 sétimos. Aí ele fala, existem exatamente 4 números. Aí você pensa, 4, então vai ter o quê? O 4 sétimos, os 5 sétimos, os 6 sétimos, os 7 sétimos e o 8 sétimos, né? Só que aí a gente não pensa que entre esses números aqui eu tenho outros números racionais, né? Eu poderia ter, por exemplo, só um exemplo, ó. Se eu colocasse o denominador 14 e colocasse aqui 7
sobre 14, né? 7/14, ou seja, ele ficaria um pouquinho maior que esses 3/7. Ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Logo, isso aqui também seria um número racional. Então, a gente tem vários números irracionais, na verdade, vários números, cadê? A gente tem mais números racionais nesse intervalo F, tá? A gente tem bem mais números racionais nesse intervalo F. Aí ele fala assim, ó, não existem números irracionais no intervalo J. Isso também é falso, tá? Porque aqui dentro a gente pode ter vários números que podem ser expressos como que não podem ser expressos como dízima, alguns números como raiz, tá? A gente pode ter vários números aqui. Juan, Oi. desculpa te interromper, mas, por exemplo, falou existem exatamente 4 números racionais, só que esses números aí, 4, 5, 6, 7, eles não vão estar sobre o 7? Sim, sobre o 7. Mas então eles não são racionais, não. São Ou você racionais. só tá considerando os da parte de cima, tipo, sem ser a Não. fração inteira? O que é um número racional? Ah, então, Juan. É aquele Então, que, tipo assim, não Não, é tu vai fração e debater não esse é argumento, você decimal. perde, né, cara? Não é um fração e nem decimal. número Nem- racional é aquele que pode ser expresso como fração, né? Pode ser Ah, expresso como razão. Tá, todos esses aqui podem ser expressos como razão. não. Inclusive, esse que eu coloquei aqui, o 7/14, que ele vai dar nesse ponto aqui. Uhum. Aí se fizesse 8/14, ia ser igual a 4/7. Se fizesse 9/14, esse é um número que vai estar entre esse e esse, vai estar aqui no meio. Beleza. Valeu. Beleza? Aí ele fala, existem infinitos números reais no intervalo J. Isso é verdade, tá, gente? Existem infinitos números reais aqui dentro desse intervalo. Você olha para ele e fala, como assim, Juan, existem infinitos números? Números reais, gente, não são aqueles irracionais, naturais, reais, números inteiros, né? Então, a gente tem infinitos números reais dentro desse intervalo aqui, né? Números com casas decimais que a gente não consegue nem imaginar. Então, os números reais estão contidos nesse intervalo aqui, beleza? A gente tem infinitos números. Existem exatamente 6 números racionais no intervalo J. Isso também é falso, né? Então, correta a letra D, beleza? Prosseguindo, a gente vai falar sobre módulo de um número real. Vocês já ouviram essa expressão módulo? Aham, o tempo todo na aula de física. Aí. O que é o módulo? Versão positiva de um número, tipo, não importa se ele for negativo ou positivo, ele vai ser positivo. Modo. Isso aí. Então, ó, a gente já vem lá do conceito da física, né? Ó, muito utilizado na física, que quando a gente vai pegar o valor numérico de uma expressão, a gente só olha o valor absoluto, né? Por exemplo, se uma velocidade está lá, deu negativa, indica que essa o negativo lá indica o sentido, né? E não propriamente o valor da velocidade. Então aí a gente já consegue pegar algumas informações da física e a gente vai entender aqui o que é módulo, né? Por exemplo, eu tenho o número 1 aqui. O número 1 eu represento aqui nessa reta, né? Depois do zero, à direita do zero. Depois, eu tenho o número -2. Olha aqui, represento nessa aqui, -2. O número meio, consegui representar ele aqui. O número menos raiz de 2, ele dá aproximadamente -1,4. Então, eu representaria aqui na reta real, certo? Só que, se eu pedisse um módulo todos esses valores aqui, o módulo seria como se eu representasse a distância do número, né, a distância do número até o zero. Então, esse aqui seria o módulo, ou seja, 1. Se eu pegasse o módulo de -2, não são 2 unidades que ela dista do zero? Então, o módulo de -2 dá 2. Então, quando a gente trata de módulo, a gente está se tratando propriamente de uma, de uma, de uma distância do número em relação à origem, tá? Módulo de meio, olha só, a distância do zero até o meio. Módulo de raiz, módulo de menos raiz de 2.
Ou seja, é a distância do menos raiz de 2 ao zero. Tá? Então, quando a gente fala de módulo, a gente está falando de distância. Né? Então, vamos lá. Distância, assim, né? A distância do número na posição que ele está no eixo. Então, sempre se a gente adotar aí a reta real e eu pedir um módulo real de um número x, então vai ser a distância que eu quero entre o zero e esse número x que está indicado na reta. Tá? Então, olha só. Se eu tiver um número x positivo, vai ser x menos zero. Se eu tiver um número negativo, vai ser final, né, que no caso seria o zero, menos o x. Daria menos x. E se eu tiver um número x que é nulo, vai continuar sendo nulo, porque a distância vai ser zero, certo? Então, vocês vão calcular a distância. E o que é a distância? Valor final menos o valor inicial, tá? Então, a gente vai ver aí que sempre o marco zero da reta é o valor de zero, né? E o x, ele vai ser positivo, vai continuar positivo quando o x for positivo e a gente vai fazer menos o valor de x quando ele for negativo. Na prática, é só deixar o número sempre positivo, tá, gente? Vocês vão entender agora. Então, ó, essa é a notação aqui que a gente traz para módulo. Por quê? Porque, Juan, não é só colocar positivo? Sim, só que a gente vai ter algumas equações, e nessas equações a gente vai ter que aprender a lidar com elas. Então, ó, vai ser x, o módulo de x, ele vai ter duas condições. Ele vai ser x se o meu x for maior que zero, e ele vai ser menos x se o meu x for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, eu vou fazer o oposto. Se ele for igual a zero ou maior que zero, ele vai continuar o valor de x. Vocês vão entender agora quando a gente for fazer alguma equação. Olha só. Então ele pede, escreva o valor absoluto ou módulo do número x em cada caso. Se eu coloco x igual a 6, como x é positivo, o módulo de 6 vai ser 6. Sem discussão. O módulo de 6 vai ser 6. Beleza. Quando eu tenho aqui x menos 2, x é igual a menos 2, né? E ele fala que como x é negativo, o módulo de menos 2 vai ser quanto? Vai ser 2. Por quê? O que era negativo ficou positivo. Beleza. E se meu x for 1 menos raiz de 2? Galera, 1 menos raiz de 2 é negativo, certo? Porque raiz de 2 é maior que 1. Como esse número é negativo, eu multiplico por menos 1. Então, ficaria 1 menos raiz de 2, ficaria, ó, multiplica por menos 1, faz a multiplicação dos dois sinais, ó, ficaria raiz de 2 menos 1. Então, o módulo de 1 menos raiz de 2 vai ser raiz de 2 menos 1. Entendido isso aqui? Quem cala, consente. Então, vou continuar. Olha só. 3 menos raiz de 5. Raiz de 5 é menor que 3. Né? Então, como aqui já é positivo, o módulo disso aqui vai continuar 3 menos raiz de 5. Isso vai continuar sendo o próprio número. Tá? Ah, eu acho que eu não peguei a C ali. Tá, vamos lá. Quem é maior? 1 ou raiz de 2? Eu acho que 1, porque é menos raiz de 2. Então 1 ele é tecnicamente maior do que menos raiz de 2, certo? Mas se eu fizer essa conta aqui, então, esse número vai dar positivo ou negativo? Vai dar positivo? Positivo? Faz aí, ó. Calcula a raiz de 2 no seu calculador, vai dar quanto? Vai dar 1 menos 1,4 alguma coisa. Esse vai ser o valor de raiz de 2. Ou seja, se eu fizer essa operação aqui, vai dar quanto? Vai dar menos 0,4, 0,65, alguma coisa. Esse número é positivo ou negativo? Negativo. Então, qual a expressão que eu tenho para módulo?
O módulo ele vai ser positivo, o valor vai continuar positivo se meu x for positivo. E eu vou multiplicar por menos 1 se for negativo. Dá negativo, não é? Uhum. Então, se dá negativo, o que eu faço? Multiplico por menos 1. Então, ó, peguei o número, esse número, e multipliquei por menos 1. Olha só, multipliquei por menos 1. Por quê? Porque eu vi que ele daria negativo. Então, como eu quero o valor positivo, em vez de dar menos 0,5 alguma coisa, isso aqui vai dar 0,5 positivo. Entendido? A menos 1 se multiplica por menos 1. E quando dá tipo positivo, você não precisa multiplicar. Isso. Quando o número for negativo, eu multiplico por menos 1. Tá? Uhum. Quando o número for positivo, eu deixo ele normal. Deixo ele lá, é o próprio número. Então, sempre que o número for negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Obrigado, Juan. E Felipe, tô te ouvindo nada. Valeu. Ô, Juan, Oi. eu encerrei lá o formulário ontem. Quando é que você vai postar alguma coisa na plataforma lá? Então, eu vou falar no final da aula. Beleza. Valeu. Falou. Vou continuar explicando aqui. No final da aula a gente vai que todo mundo já chegou na aula e quem não chegou depois assiste a aula, tá? Então vamos lá. Equações modulares simples. A gente vai ver alguns tipos de equações modulares. A mais simples de todas é essa aqui, ó. Quando eu tenho módulo de x igual a um número, né? Por quê? Quando eu tenho um módulo de x igual a um número, eu sei que vai ser a distância. Então eu sei que meu x pode ser tanto esse número positivo quanto esse número negativo, né? O exemplo disso é, eu sei que meu x ele não pode ser maior que esse valor, mas ele pode ser esse valor positivo, ó, ou esse valor negativo. Então vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Se eu faço aqui, ó, módulo de x é igual a 8. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu falo que meu x ele pode ser igual a 8, né? Ele pode ser positivo ou meu x vai ser igual a menos 8. Tranquilo? Tranquilo. Facinho, né, gente? Tá, e a segunda? X menos 8, o módulo disso é igual a 18. Então, eu posso fazer duas coisas. O meu x menos 8, ele ser igual a 18, né? Se meu x menos 8 ele for igual a 18, significa que meu x ele vai ter que ser 18 mais 8, que vai dar 24. Correto? Se o meu x menos 8 ele for igual a menos 18, lembra que pode ser tanto o valor positivo quanto o valor negativo? Não é isso? Olha só, positivo quanto ele negativo. Se ele for igual a menos 18, então eu vou falar aqui que meu x vai ser igual a menos 18 mais 8. Ou seja, o meu x ele poderia ser igual a quanto? Igual a menos 10. Aqui não é 24 não, né, gente? Aqui é 26. Olha a conta que eu fiz besta. Beleza? Então, meu x nesse caso, ele tem solução. Vamos colocar aqui, ó, solução. O meu x, ele pode ser igual a menos 10 ou 26, né? 26. Depois você substitui para ver. Só para a gente verificar. Se eu substituir aqui por menos 10, vai dar menos 18, que o módulo disso dá 18, está correto. Se eu substituir por se eu subir por 26 positivo, 26 menos 8 dá 18, já sai positivo. Então,
Está correta a nossa função. Todo mundo entendeu? Sim. Facinho, né, Uhum. gente? É. Vamos lá para a próxima. A de baixo. Façam essa de baixo aí para mim. Ache os valores de x possível aí para nossa equação. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Primeira coisa. Vou ser sacana com vocês, não. Olha só. Tá vendo que aqui o módulo deu menos 3? Tem como o módulo de alguma coisa dar negativo? Eu acho que não. Não. Então, isso aqui não tem solução, tá? Isso aqui é solução conjunto vazio. Entenderam? Juan, por que dá conjunto vazio? Porque não tem como o módulo de x dar menos 3. Porque o módulo de x sempre vai ser um valor positivo. E aqui não deu positivo. Tá? Por isso. Então, vamos aí resolver a do modelo 2, o segundo tipo. O segundo tipo é o seguinte. Quando eu tenho um módulo de x igual a módulo de y, né? Ou seja, eu tenho duas opções aqui. Ou eu faço meu x igual a y, ou eu faço meu x igual a menos y. Não estou entendendo nada dessa expressão. Vamos ver com valores aqui, ó. 2x menos 3, ele falou que o módulo de 2x menos 3 é igual ao módulo de x mais 8. Então, a gente tem duas equações possíveis. Esse aqui igual a esse, e esse aqui igual a menos esse. Então, ó, lá é só o valor numérico. Aqui a gente tem uma equação. Tá vendo? A gente tem uma equaçãozinha. Então, a gente tem um polinômio, uma variável. Então, a gente vai ter aí que resolver isso. Então, ó, quando eu faço 2x menos 3 é igual a x mais 8, eu posso passar esse x para cá subtraindo, ficaria aqui x, né? Passo menos 3 para lá somando, ficaria x igual a 11. Beleza. Aqui embaixo, eu vou multiplicar esse aqui por menos 1, né? Então, ficaria menos x menos 8. Passa esse menos x para cá, somando, ele fica 3x. Passo menos 3 para lá, somando, vai ficar o quê? Menos 5. Né? Era menos 8, mais 3 fica menos 5. Então, x vai ser menos 5 terços. Então, olha só. Para que x seja solução dessa equação, x pode ser 11 ou x pode ser menos 5 terços. Beleza? Porra, mas é o seguinte, o primeiro também não pode ser negativo, não? Então, aí se eu fizer o primeiro negativo, eu deixo esse aqui positivo. Tá? Por exemplo, se eu fizer, você está falando assim, né? Colocar o então eu posso fazer assim, menos x mais 3, multipliquei por menos 1, seria igual a x mais 8, né? X mais 8. Quando eu fizer essa conta, ó, passo o x para cá, subtraindo, ficaria menos 3x. Passo o 3 para lá, subtraindo, né? Ficaria 5. Beleza, qual vai ser o valor de x? Menos 5 terços. Entendeu? Vai dar a mesma coisa? Da mesma coisa. Por quê? Porque quando você Interessante. multiplica um dos lados, né? Ou se você multiplicar aqui por menos 1, vai dar o mesmo resultado do que se você multiplicasse aqui por menos 1. Juan, por que eu não multiplico os dois lados por menos 1? Porque aí você ia cair aqui na primeira equação de novo, né? Não faz sentido. Ficar a mesma coisa. Beleza? Então, você pode multiplicar tanto o primeiro termo quanto o segundo termo. Para convencionar, a gente faz o segundo termo e vai bola para frente. Quando temos inequações modulares, né?
quando a gente tem inequação modular, a gente tem que prestar bastante atenção aí no que a gente tem. Por quê? Olha só, quando ele fala que x é maior que A, né? Então vamos pegar aqui, ó, maior que zero, quer dizer. Olha só, módulo de x é menor que A. Quando eu falo que é menor que A, eu estou falando que a distância de x ela tem que ser menor que A. Ou seja, ela é menor que A e maior que menos A. Não faz sentido? Não faz sentido? O x está nesse intervalo aqui, ó. Quando eu falo que o módulo de x é menor que A, lembra que eu falei de distância? Se eu falar assim, ó, x tem que ser, módulo de x tem que ser menor que 2. Ou seja, eu estou falando que a distância dele só pode ser no máximo 2. Então, aqui seria o 2 e aqui seria o menos 2. Não faz sentido quando eu coloco isso aqui na reta real? Ou seja, se eu fosse resolver, eu colocaria aqui que meu x ele tem que ser maior que menos a e meu x tem que ser menor que a, né? Porque ele tem que estar dentro desse intervalo aqui, ó. Então, menos a é menor que x e x é menor que a. Beleza, se eu tiver um sinal de igualdade, a única coisa que vai alterar daqui para cá é que esse sinal de igualdade vai deixar as bolinhas fechadas, né? Lembra lá que eu falei das bolinhas fechadas? Olha aqui. Significa que aqui o A está incluso, tanto o A quanto o menos A. E quando eu tenho que o meu módulo de x é maior que A, né? Então, estou falando que o módulo tem que ser maior. Então, se ele tem que ser maior, essa diferença, essa distância sempre tem que ser maior que isso aqui. Nessa distância tem que ser maior. Logo, se a distância tem que ser maior que isso, tem que ser tanto maior que isso, quanto menor que o menos A. Então, ó, quando o meu módulo de x é maior que A, eu faço meu x sendo menor que menos A, ou o meu x sendo maior que A. Então, é basicamente uma regra que a gente tem, tá, gente? São duas propriedades que a gente sempre vai aplicar para resolver essas questões. Então, a primeira é, meu x aqui, ele vai estar dentro desse intervalo de menos a menor que x e x é menor que a. Quando eu tenho que quando o módulo de x for menor que a, e quando o módulo de x for maior que a, né, tanto maior quanto igual, tá? A gente vai aplicar essa regra aqui. Beleza? O que vai diferenciar, Juan, se tiver um igual? Só o sinal de igualdade, gente. A bolinha vai estar fechada e pronto. Você resolve a equação do mesmo jeito. Então, vamos prosseguir. Vamos resolver um exercício aqui. Ó, resolver as inequações. Módulo de 3x mais 6 é menor ou igual a 9. Então, se é menor ou igual, eu estou falando que se eu tivesse uma reta real aqui, ó, aqui estaria o 9, aqui estaria o menos 9, né? Aqui seria o 9, aqui seria o menos 9. O meu x ele está aqui dentro desse intervalo, porque ele é menor ou igual, né? Então, 3x mais 6, ele está aqui dentro. Ou seja, ele é menor ou igual a esse e maior ou igual a esse. Né? É isso que eu estou falando. Então, é como se eu colorisse esse intervalo aqui. Meu x está dentro desse intervalo aqui. Beleza? Vamos ver como é que a gente resolve isso?
Então, ó, pela propriedade 1, eu sei que meu x ele é menor ou igual a isso e maior ou igual a isso, né? Então, se eu for resolver isso aqui, eu posso resolver separado. Não precisa eu ficar com dor de cabeça para resolver essa questão. Ó. Menor ou igual a 3x mais 6. Né? Então, vou fazer essa conta. Mais 6 passa subtraindo, né? Então, vai ficar menos 15. É menor ou igual a 3x. O 3x passa... O 3 passa dividindo, né? Então, vai ficar menos 5 é menor ou igual a x. Achei o primeiro valor. Vamos achar o segundo. Então, ó, 3x mais 6 vai ser menor ou igual a 9. Fazendo essa conta, passo 6 subtraindo. Logo, 3x é menor ou igual a 9 menos 6, que dá 3. Então, x vai ser menor ou igual a 3 dividido por 3, que dá 1. Então, olha só, já tem a minha solução, né? Minha solução fala que o meu x ele está entre 5, menos 5 e 1. Então, a solução desse sistema é que o meu x pertence aos reais, tal que o x pertence a esse intervalo aqui. Menos 5 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 1. Tranquilo aqui, pessoal? Estão entendendo? Beleza. Vamos prosseguir, então. No segundo exemplo, eu sei que 2x mais 3 tem que ser maior ou igual a 5. Então, eu vou vir aqui, ó. Estou fazendo minha reta só para auxiliar vocês, tá? Bom, eu preciso fazer a reta? Não, não precisa fazer a reta. Estou fazendo aqui só para ficar mais claro para vocês. Deixa eu ver. Vamos lá, já fica. Então, vai ficar aqui, ó, 5. Vamos colocar 5 e menos 5, né? Então, menos 5 e o outro valor aqui, 5. Beleza, tá aqui a minha função. Quando ele fala que tem que ser menor, maior, na verdade, significa que essa distância ela tem que estar ultrapassando isso aqui, né? Ou seja, tem que ser maior que isso ou tem que ser menor que isso. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Vou colocar aqui, ó. Meu 2x mais 3, ele tem que ser menor ou igual, né? Que menos 5. Então, vou resolver essa equação, ó, 2x tem que ser menor ou igual a menos 5 passa menos 3, né? Então, 2x menor ou igual a menos 5 menos 3 menos 8. Então, 2x, vou passar dividindo 2, vai ficar menos 8 dividido por 2, que dá menos 4. Né? Achei o primeiro resultado. Vamos para o segundo. O segundo resultado é quando eu fizer aqui 2x mais 3 é maior, né, ou igual a 5. Juan, por que maior ou igual? Porque ele está aqui, ó, desse lado aqui. Tá vendo? Então, ó, vai ficar 2x maior ou igual. O 3 passa subtraindo, vai ficar 2, né? Então, vai ficar x é maior ou igual a 2 dividido por 2, que dá 1. Então, eu tenho duas soluções possíveis. Ou meu x ele vai ser menor ou igual a menos 4, ou meu x vai ser maior ou igual a 1. Né? E é a minha solução aqui, ó. X pertence aos reais, tal que, né, ele é menor ou igual a menos 4, ou meu x é maior que 1. Juan, por que eu não coloco o e aqui? Eu não coloco o e aqui porque não tem como o x ser menor que menos 4 e maior que 1. Então, ou ele é menor que menos 4, ou ele é maior que 1. Tá? Só uma explicação aí. Vamos continuar resolvendo. Sala nossa acabou 8h15, né? Nos últimos 5 minutos eu vou tirar um tempinho para falar sobre o trabalho. Olha só. Questão... Ixi, esqueci de colocar para gravar, ó. Não, esqueci de bater um negócio aqui. Então, ó, questão...
Questão 20. Qual vai ser o resultado de cada caso aqui? Qual vai ser o resultado de cada caso aqui? Nessa letra A, o módulo de menos 6 vai dar quanto? Pode falar aí para mim. 6. Isso aí, vai dar 6. O módulo de raiz de 5 menos 1 vai dar quanto? 1 menos raiz de 5. Aliás, não, vai dar isso aí mesmo, né? Continua raiz de 5 menos 1. Por quê? Porque o valor já é positivo. Porque já é positivo. Né? Raiz de 5 menos 1 já é positivo. Beleza. 2 mais raiz de 2 vai ficar quanto o módulo disso? 2 mais raiz de 2. Isso aí, 2 mais raiz de 2. 3x menos 3, ele falou que x é maior que 1. Vai ser 3x menos 3. Então, se meu x é maior que 1, tá vendo que ele me deu a condição? Se eu substituísse aqui por 1, ficaria 3 menos 3, daria 0, né? Como ele é maior que 1, então se eu substituísse aqui por 2, por exemplo, 3 vezes 2, 6. 6 menos 3 daria 3. 3, né? Então sempre ficaria positivo, ou seja, 3x menos 3 continua o 3x menos 3. Todo mundo entendeu essa condição aí que ele colocou? Olha aqui, menos x, se meu x é menor que zero. Então vai ser menos x. Então, continua menos x. Tá? Por que, Juan, continua menos x? Se meu x é menor que zero, como se eu colocasse um valor negativo aqui, já saiu o resultado positivo. Então, vai continuar a minha função. Tá? Menos x com meu x maior que zero. Aí vai ser x mesmo. Aqui vai ser x. Porque, ó, se meu x é maior que zero, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a minha função e trocar o sinal. Né? Nesse caso aqui, por quê? Porque vai dar negativo aqui dentro. Então, aqui vai ser x. X mais 3. Como X é que... mais 3. Então, aí a gente tem dois casos, né? É verdade. E por quê? Porque isso aqui é uma função. Né? Logo, ele vai continuar. A gente pode fazer x mais 3. Ele pode continuar o x mais 3. Né? Pode continuar o x mais 3. Se o x mais 3 for maior que zero, ou seja, se x mais 3 for maior que zero, ou seja, se meu x for maior que menos 3, entenderam o que eu fiz? Ou vai ser menos x menos 3 se o meu x mais 3 for menor que zero. Nesse caso aí, se o meu x for menor que menos 3. Então, a gente tem duas funções possíveis. Vai ser x mais 3 se meu x for maior ou igual a zero, tá? Vou colocar aqui maior ou igual a zero. E se meu x for menor que zero, eu inverto o sinal. Galera, fiquem aí de exercício para vocês praticarem para nossa aula amanhã. Esse 21 aqui. E eu vou passar aqui agora uma explicação para vocês. Sobre nossa atividade. Vocês vão encerrar lá o formulário, né? E vão pegar os dados. Quando vocês forem pegar os dados, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Quando vocês forem pegar os dados, estão falando aqui alguma coisa. Oh, não estou conseguindo. Não está conseguindo o quê, gente? O formulário? Olha só.
eu dei duas opções para vocês. Quem não conseguir pelo Forms, que é esse link aqui, ó, vocês vão fazer pelo outro site que eu mandei, que é o SurveyMonkey, né? O E SurveyMonkey fazer o formulário? ué. Nossa, Mi, pra quem não conseguiu. Para quem não conseguiu fazer o formulário, tem outro site que é o SurveyMonkey, Ah, sim. tá? Então, ó, já expliquei a primeira parte do trabalho. Vocês iam fazer a pesquisa, né? Depois que fizer essa pesquisa, vocês vão pegar os dados lá e vão fazer isso aqui, ó. O que é isso aqui, Juan? Quantas pessoas que tem os três? Quantas pessoas que apenas Instagram? Quantas pessoas apenas Facebook? Quantas pessoas apenas Twitter? Vão completar esses dados aqui, com os dados da pesquisa que vocês fizeram, certo? Depois, estão entendendo, né, gente? Uhum. Depois, vocês vão analisar os resultados obtidos na segunda pergunta. Qual a segunda pergunta? O motivo, né? Por quê? Quando vocês vão analisar os dados, né, da segunda pergunta, vocês vão conseguir separar as pessoas por porcentagem, né? Quantas pessoas que elas ficam lá só para passar o tempo, quantas pessoas que fazem algo produtivo com aquilo, e eu quero que vocês me deem gráficos disso, né? Vou mostrar para vocês. O gráfico eu vou te dar, no caso, postando o link lá, né? Oi? Nesse caso, o gráfico que você quer é postando o E resultado da pesquisa. isso, o gráfico é o resultado da pesquisa. Aí vocês vão aqui fazer o diagrama, né? Fazer o diagrama e anexar tudo no mesmo arquivo, tá bom? Então vocês vão Peraí, então lá. você quer uma foto do diagrama do livro? Não, eu O quero print lá do... o mesmo arquivo que vocês fizerem lá, o resultado da pesquisa, eu quero que vocês coloquem isso aqui, um arquivo só. Eu não quero vários arquivos. Entendeu? Então vocês vão colocar o resultado da pesquisa, vão colocar esse diagrama aqui, ó. A foto dele do livro, né? Do livro. Vocês podem fazer isso aqui, gente. Vocês podem printar isso aqui, colocar lá no arquivo onde vocês vão colocar a sua pesquisa e colocar os números. Acabou. Né? Não tem dificuldade, vocês são da tecnologia. Viu? O pessoal está falando que não está conseguindo enviar as fotos pelo link. Gente, eu coloquei na plataforma meu Bernoulli. Tá? Vou colocar hoje aqui o da pesquisa para vocês tentarem fazer. Estão É melhor perguntando. você colocar pela plataforma, mais fácil de enviar. Então, vou colocar na plataforma, vou colocar no meu Bernoulli. Eu posso tirar print do resultado da pesquisa e te mandar em PDF? Lá na plataforma? Oi? Eu coloco a foto do diagrama, desse diagrama aí do Pode livro. fazer sem problema nenhum. Pode fazer tudo no arquivo, só e coloca. Pode fazer tudo, mandar no PDF, mandar no Word. Olha só, gente, estão perguntando qual é o nome do site. É esse site aqui, ó. SurveyMonkey. Quando vocês digitarem isso aqui, vai aparecer. Vocês vão aí criar. Quem não conseguiu criar o formulário, vai criar esse formulário aqui. Tá? Então, é só aguardar aí que vocês vão. Vai fazer o plano, tem que cadastrar, tem um plano básico que é gratuito. Viu? Então, entendendo o que é para fazer? Num único arquivo, preste bastante atenção para não ficar me perguntando depois. Por quê? Porque estou explicando, gente. Ó, um único arquivo, você vai colocar o quê? O resultado das pesquisas em gráficos, que tem lá já pronto, e vão colocar o diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? O diagrama de Venn é esse cara aqui, respondendo as perguntas. Tá vendo? Ó? Tá vendo essas perguntas aqui, que está aqui no grupo? Quantas pessoas você entrevistou no total? Quantas pessoas usam somente uma rede social? Quantas pessoas usam pelo menos duas? E quantas pessoas usam Facebook e Instagram, mas não usam Twitter? Vocês vão responder isso aqui.
Felipe, não tem problema se 20 pessoas responderam, tá? Ainda mais que você estava lá na roça. A Peraí, questão é, desculpa, Juan, só essas 4 questões? só essas 4 aqui, fazer esse gráfico, né? Completar esse diagrama. E aqui tem outra pergunta. Para quem colocou sobre o tempo, perguntar aqui, ó, quais são as estratégias que podemos utilizar que a gente vai discutir nas próximas aulas, tá? Mas pense nisso aqui, ó. Quais estratégias podemos utilizar para não desperdiçar muito tempo nas redes sociais? Pensem nisso aqui. Não é para colocar isso na tarefa ainda, mas quem quiser colocar, pode colocar, tá? Juan, Oi. Como assim ainda, Juan? A gente vai discutir isso depois. se eu, tipo assim, tô tirando o print aqui para colocar na plataforma e tal, aí eu vou colocar no bloco de notas, montar um PDF com o print do fluxograma do trem lá do livro. Aí embaixo, assim, eu vou responder o passo 4, né? Sim, no mesmo arquivo você responde. Beleza. E, tipo assim, tem um cara aqui que eu não sei que respondeu meu link lá e colocou, tipo assim, por que você usa a rede social com frequência? Aí, porque é gay, Samir. Aí, como é que eu tiro isso? Tipo assim, Não, você No meu tem assim desenho. não coloca, tira, desconsidera. Mas Entendeu? não afeta também no resultado, não. As perguntas são as maiores das respostas, tipo, na Tô ligado, maioria mas quais são as então eu respostas. posso postar, tipo, mostrando isso? Só que você desconsidera na aula? Pode. Eu Sim. não coloquei as respostas da segunda pergunta, não. Eu só coloquei o gráfico da primeira. Olha aqui, ó. Tá vendo que tem aqui ele falando? Qual o principal motivo por que as pessoas usam redes sociais? Vocês vão ver qual foi o quê? Os mais respondidos. Então, é importante você ter esse resultado, né? Ele fala, ó, as redes sociais são uma faca de 2 gumes. Ao mesmo lado tem uma riqueza de informação, do outro lado está uma grande aliada à produtividade. Aí, essa letra B aqui é que não tem basicamente uma resposta em si. Por quê? Porque a gente vai discutir isso aqui nas próximas aulas, quando a gente for falar sobre aproveitamento de tempo. Quando a gente for falar de educação financeira, eu vou falar disso aqui, tá? Ô, Juan, Oi. tipo assim, Gente, atividade no básico pode fazer que nem é responder as cada... perguntas do vai lá e faz. Vocês Sim, mas entenderam então isso? pode responder, pode postar o print só da porcentagem da de marcar lá, das redes sociais que você costuma usar no seu dia, porque, tipo assim, a de escrever lá, das respostas de escrever, tem muito resultado, eu vou ter que ficar tirando print. Sim, aí o que você pode fazer? Você pode pegar isso aqui, ó. Qual o principal motivo? Você só vai olhar lá dentro das perguntas e vai colocar o principal motivo. Beleza? Eu só te mando o print da porcentagem do que é de marcar lá, né, que tem o gráfico. Tipo, Manda o print da outra parte, que pelo menos o que mostra o que tem mais respostas. beleza. Beleza? Então, é para mandar os prints e a resposta, né? É o print da primeira pergunta que é de marcar lá. Beleza, gente? Deu para entender? O que vocês vão fazer? Vão responder o vai lá e faz, colocar tudo no arquivo e enviar para mim. É isso. Não tem dor de Que cabeça. página que é esse vai lá e faz? Vai lá e faz é página 18, alguma coisa assim. Tá. 18 ou 21? Não, 21. Página 21. Tá? Então, um abraço, gente. Falou. Tchau, tchau. Ô, Juan, e se eu não tiver colocar, tipo... Lá eu coloquei, tipo assim, TikTok, Instagram, WhatsApp e tal, mas não coloquei Twitter. Então, responde com suas redes sociais. Faz de acordo com o que você fez, né? Ô, Juan, só tem uma dúvida, cara. Gente, eu preciso ir, tá tomando aula do outro professor. Putz. Eu vou colocar o TikTok como Twitter. Viu? Falou.